Oi pessoal, nessa aula a gente vai falar de ângulos, vamos lá. Então vamos ver como os ângulos ajudam a solucionar crimes. O famoso detetive Sei de Tudo está em ação mais uma vez. Ele investiga a morte da bilionária senhora proprietária de uma mansão. Com ela morava o sobrinho, um pianista, e ele contou ao detetive Sei de Tudo como que aconteceu. Naquela tarde eu estava ao piano quando ouvi um tiro. Virei-me a tempo de vê-la caindo bem na frente da lareira. Vi a arma em sua mão. Ela se suicidou. Foi terrível. O depoimento pareceu convincente, mas Sei de Tudo foi conferir e, observando o local, ele viu que o pianista mentiu. Tá aqui o local do crime, ó. Esse é o Seide falando que o pianista mentiu. Aqui ele está na frente do piano. E segundo o sobrinho dela, ela estava na frente da lareira aqui e se suicidou. Como é que ele descobriu que ele mentiu? Só observar aqui os ângulos, olha. Da onde ele estava, se ele se virasse, ele viria isso daqui, ó. Essa parte que está em verde seria a região que ele estaria vendo. Esse seria o campo de visão, o ângulo de visão que ele teria. Então não tem como ele ter visto ela na frente da lareira aqui. Por isso que o Seide concluiu que ele mentiu. Para conhecer o conhecimento de ângulos também ajuda na hora de tomar uma vacina. Na hora de aplicar, na verdade, né? A cara da mulher. Criança que está levando a injeção e ela que está sofrendo. Aqui é o ângulo que a cada vacina ela tem que ser aplicada. Então a intramuscular é 90 graus, a subcutânea é 45. Tem essa subcutânea que a agulha é menor, que também é 90 graus. E tem essa que é intradérmica, que é um ângulo bem pequenininho, 15 graus. Essa que o menino está tomando aqui, ó, provavelmente, se a gente fizer o desenho de um ângulo, observar aqui o desenho de um ângulo, ó, aqui seria um ângulo de 90 graus, eu acho que é um ângulo de 45 graus, ele deve estar tomando essa subcutânea aqui. E a dor está passando para a mãe. Vamos lá, para a próxima. Representação de ângulos. Então a gente tem aqui um ângulo. O ângulo ele é definido por duas semirretas que se encontram em um ponto. Tá? Esse ponto aqui é chamado de vértice do ângulo, é uma das extremidades do ângulo. Essa é a semirreta AD e a semirreta AE. Não precisa ser sempre semirreta, qualquer segmento que se cruza aí vai formar um ângulo entre eles. O nome que a gente dá para esse ângulo é ângulo DAE, DAE ou EAD, ou simplesmente ângulo A. Tá? Esse chapeuzinho aqui, ele vai no vértice do ângulo, sempre na letra que está no vértice do ângulo. Tá? Então se aqui fosse B, seria DBE e o B teria um chapeuzinho. Por isso que a gente fala só ângulo A também. Então as semirretas AD e AE são os lados do ângulo e o vértice ou a origem do ângulo, o meio do ângulo aqui é o ponto A. Aqui a gente tem uma figura que representa vários ângulos aqui. A gente vai falar de alguns deles. Tá? Média OB. Média OB significa a medida do ângulo AOB. Então a gente vem nessa figura e localiza aonde está o ângulo AOB. AOB é a abertura entre a semirreta OA e OB. Tá? É essa região aqui, ó. Então, o ângulo representado por essa abertura, o quanto eu abri, imagine que as duas semirretas estavam uma sobre a outra. E daí você segurou essa OA aqui e girou a OB sem tirar ela do O aqui, né? Essa abertura que foi feita aqui, ela é medida em ângulo. Então, a gente tem um ângulo de 32 graus aqui. Então, a OB mede 32 graus. Deixa eu apagar isso aqui. Ok, próximo. A medida do COD. Medida do COD. Onde está o COD? Está nessa região aqui, ó.
Você tinha o OC aqui e você fez a abertura para cá. COD, ele mede 60 graus. Ok. Próximo, AOC. Observe que o AOC, ele é a união de dois ângulos marcados aqui, ó, o AOB mais o BOC. Então, a AOC é essa região aqui. É como se você não tivesse esse OB aqui no meio. Você só vai olhar para isso daqui, AOC, que é 30 mais 32, 62 graus. E agora, por fim, o AOD. O AOD tem uma situação, porque a gente pode estar pensando nessa abertura ou nessa abertura. Tá? As duas aberturas não são iguais. Essa segunda aqui, ó, que eu fiz, ela é maior do que essa primeira. Menor, desculpe, que essa primeira. A primeira, ele abriu um tanto bem grande e essa outra abriu esse tantinho. Quando gerar dúvida, você tiver duas possibilidades de medida, você vai considerar a menor medida. Tá? Então, a abertura AOD, o ângulo AOD, ele mede 30 mais 32 mais 60 graus. Então, ele vai medir aqui 122 graus. Ok, se eu quisesse saber essa outra abertura aqui, eu tenho que saber o seguinte, que uma volta completa mede 360 graus. Se eu já mandei 122 graus, quantos graus está faltando para eu completar 360 graus? Beleza, como que a gente vai medir um ângulo? A gente vai utilizar uma ferramenta chamada transferidor. Geralmente, são esses três tipos de transferidor que os alunos têm normalmente, tá? Mas podem ser vários outros tipos. Tem esse daqui também é comum e esse outro também. Vamos ver como se utiliza essa ferramenta. Lá na página 208 do livro de vocês, ele mostra como utilizar. A gente vai precisar de um ângulo e de um transferidor. Vamos lá? Então, tá aqui meu transferidor. Eu preciso saber duas coisas, aliás, antes de começar a medir o ângulo. Tá? Em qualquer transferidor, a gente tem o que eu chamo de lado do transferidor. O lado do transferidor é como se fosse uma reta que passa entre o 0 e os 180 graus. Ela vai passar por aqui, ó, 0 e 180. Aqui também tem 0 e 180. Tá? Então, essa reta aí é o que a gente chama de lado do transferidor. Deixa eu apagar isso daqui para não atrapalhar a visualização. Ok. Além do lado do transferidor, a gente tem o ponto central do transferidor, que seria o meio dessa reta, digamos assim, né? Se ela tivesse um meio. Né? Então, entre o 0 e o 180, aqui passa uma reta, beleza. Bem no meio, aqui no centro do transferidor, a gente tem o ponto central desse transferidor. Então, com base nesses dois pedaços do transferidor, a gente consegue localizar e medir os outros ângulos. Ok. Todo ângulo também tem lado de ângulo. Quem são os lados? São as semi-retas, que são os lados dos ângulos. E todo ângulo tem um ponto central, que é o vértice do ângulo. Tá? Então, assim como o transferidor, o ângulo tem lado e tem um ponto central, assim como o transferidor também. Tá? Então, você já deve estar pensando, o ponto central do transferidor vai no ponto central do ângulo e o lado do transferidor vai no lado do ângulo, é isso mesmo. Então, vamos fazer isso aqui. Ó. Eu tenho meu transferidor, tenho um ângulo, eu vou primeiro alinhar o centro do transferidor ao centro do ângulo, tá? Que é essa pontinha aqui. Então, trouxe meu transferidor para cá. Agora eu vou alinhar o lado do meu transferidor com o meu lado do ângulo, tá? Qualquer lado. Um deles vai dar certo. Então, eu vou girando o transferidor até encostar lado do transferidor com lado do ângulo. A partir de agora, eu vou contar o ângulo de abertura que tem aqui.
Como que eu começo a contar? 180, 170? Não, você começa a contar do zero. Então, 10, 20, 30, 40. Chegou aqui, significa que a abertura é de 40 graus. Tá? Essa abertura que eu fiz. Não pode ser 140 graus, porque essa aberturazinha, se eu começasse a contar no 180 em ordem decrescente, chegaria no 140, mas a gente começa a contar em ordem crescente a partir do zero. Ok. O que eu posso fazer também? Eu posso mexer o meu transferidor e encostar ele no outro lado. Encostei no outro lado, eu vou contar do mesmo jeito, só que agora eu vou contar de baixo para cima. E de novo, eu tenho duas opções. Eu vou contar do zero em diante. 0, 10, 20, 30, 40 graus aqui. Cheguei na medida do ângulo, então agora eu tenho certeza que é 40 graus. Uma coisa que a gente pode ter como referência é o ângulo de 90 graus. Se você tem um ângulo de 90 graus, que geralmente é representado assim, ó, com esse quadradinho e uma bolinha aqui no meio, se você sabe o que é exatamente esse ângulo de 90 graus, você consegue dizer, bom, isso daqui não é 140 graus, porque olha o tamanho da abertura. Para ser 90 seria isso, então com certeza não é 140, então tem que ser 40 graus. Com o transferidor redondo, esse é o transferidor de meia volta e esse é o transferidor redondo, completo. Eu faço a mesma coisa. Nesse meu caso aqui, ó, nesse caso aqui, ele tem um pontinho marcando o centro do transferidor. Aqui não tem, aqui eu tenho que imaginar que ele está mais ou menos aqui, ó, onde eu marquei. Enfim, localizo o centro, coloco o centro do transferidor no centro do ângulo e vou girando até encostar o lado do transferidor com o lado do ângulo. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou contar. Cuidado que aqui tem um 0 e um 360 juntos. Então a gente vai contar daqui para cá. E a abertura vai parar aqui no 40 graus também. É o mesmo ângulo. Com qualquer transferidor vai dar 40 graus. Girando ele para o outro lado, a mesma coisa. Só que aqui eu estou contando pelo lado de fora agora. Também deu 40 graus. Tá? Façam os testes aí com o transferidor de vocês. Quem não tem transferidor seria bom ter, porque vocês vão utilizar no sexto e vão utilizar no sétimo também. Então, compra um transferidor, deixa ele bem cuidadinho que vai durar bastante tempo. Finalmente vamos praticar. Vocês acharam que iam ficar sem praticar depois dessa aula? Não. Vamos lá. Peguem o livro de vocês, página 210, número 1 e 2. Só que esse 2 a gente vai fazer diferente. Ele está pedindo para classificar, mas classificar vem na próxima aula ainda. Nessa aula a gente vai medir esses ângulos. Então o que você vai fazer? Você vai construir um ângulo de 40 graus e outro de 110 e depois você vai vir e vai medir esses ângulos que tem aqui no livro de vocês, tá? Beleza, então vamos fazer o primeiro, que é construir o ângulo de 40 e de 110 graus. Ok, eu tenho aqui meu transferidor. O que eu vou fazer primeiro? Aproveitar que esse transferidor aqui, ó, que eu estou utilizando, ele tem uma reguinha. Eu fiz uma semi-reta aqui, tá? Esse ponto aqui, que não tem flecha, vai ser o vértice do nosso ângulo. E esse ponto que tem a flecha, ele continuaria infinitamente, tá? Você faz um segmentinho qualquer, ou uma semi-reta, enfim. E aqui vai ser o ponto central do nosso ângulo. Então, esse ponto central do transferidor tem que vir para cá. Então, traz ele para cá. Beleza. Tá alinhado o lado do ângulo com o lado do transferidor? Tá. Ponto central tá no ponto central? Tá. Então, agora eu vou marcar aonde eu quero chegar. Eu quero chegar numa abertura de 40 graus. Então, eu faço um pontinho aqui, ou um risquinho, enfim, qualquer coisa para marcar a abertura que eu fiz aqui de 140 graus. Essa abertura, de 140 não, desculpa, de 40 graus. Essa abertura que começou no 0 foi até o 40. E depois disso é só eu pegar e fazer uma outra semi-reta. E tá feito o meu ângulo, tá? A gente faz uma indicaçãozinha com uma marcação assim, que é uma curvinha, só para dizer que aqui é a abertura, tá? E aqui não é esse lado externo, é o lado interno do ângulo que a gente está considerando.
Muito bem, agora vamos fazer o outro ângulo, que é esse aqui de 110 graus. Então eu vou começar de novo fazendo uma semi-reta, um segmento. Eu sei que aqui vai ser o vértice do meu ângulo, então eu tenho que ter isso como referência, porque eu vou trazer o centro do transferidor ao centro do ângulo. Então, fiz isso. Semi-reta está, o lado do ângulo está alinhado com o lado do transferidor, minha semi-reta está sobre ele aqui. Ela passa pelo zero, então eu sei que está certo. E agora eu vou medir a minha abertura. Eu quero uma abertura de 110 graus. O zero está aqui na parte interna, então eu vou começar a contar a partir daqui. Ó. Zero, até chegar no 110 graus. Tá? Chegou no 110 graus, eu faço uma marcaçãozinha aqui. E depois é só esticar a minha outra semi-reta. Pronto. Está feito o ângulo. Eu posso também fazer uma curvinha aqui para indicar que é essa abertura que eu estou fazendo e não a outra abertura, a abertura externa dele. Fechou. Fiz aqui meus ângulos, agora vamos medir esses outros ângulos aqui. Ó. Vou pegar o transferidor e vou colocar o centro dele sobre o centro do ângulo. Deixo alinhado o lado do transferidor com o lado do ângulo. E aí você só tem que contar do zero até a outra abertura aqui, que vai dar 180 graus. Aqui a mesma coisa. Pego o meu transferidor, lado do ângulo no lado do transferidor, centro do ângulo no centro do transferidor e começa a contar. 0, 10, 20, 30, tá chegando no 90 graus. Esse mede 90 graus. Se outra, mesma coisa. Centro no centro, lado no lado. Não tem problema se ele ficar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Ó, eu não consigo fazer aqui porque eu estou fazendo no computador, mas em casa você consegue fazer ele bem certinho. E aqui eu vou começar a contar. 0, 10, 20, não chegou no 30, que seria esse risquinho aqui. Então eu tenho que contar um pouco menos. Então ele chegou aqui no meio seria 25, então é 27 graus mais ou menos, tá? E aqui, vindo nesse outro ângulo, de novo, agora eu tento alinhar ele aqui. Alinho o lado do ângulo com o lado do transferidor, começa a contar aqui, ele está por fora. 0, 10, 20, 30, 110, 120. Eu acho que está bem no meio, deve ser 115 graus. Tá? Olhando aqui, é 115 graus mesmo. 27, 180 e 90. É isso, gente. Com isso a gente encerra essa aula. E agora vocês têm que pegar esse transferidor de vocês e sair medindo alguns ângulos aí para praticar, tá? Até a próxima aula.